Olá, bem-vindos ao Canto das Cantigas. Hoje nós vamos ler uma cantiga de amor trágica de um homem que ama uma mulher e quer morrer, mas não morre. Leiamos então essa canção de João Nunes Camanès. Ei-la aqui. De vós, Senhor, querria eu saber, pois desejades minha morte haver, e eu não moiro e querria morrer. Que me digades, que farei eu ir? Com minha morte me seria gran bem, porque sei que a vos prazeria em, e pois não moiro, bem a vós porém. Que me digades, que farei eu ir? Por minha morte que vos vi desejar, roguei a Deus sempre e não me aquedar. E venho a vós, minha Senhor, perguntar, que me digades, que farei eu ir? Por minha morte roguei Deus e amor, e não madame por me fazer pior. Estar convosco e venho a vós, Senhor, que me digades, que farei eu ir? Bom, primeiro vale relembrar que vale muito a pena ver o vídeo sobre o galego-português antes desse vídeo. Mas aqui nós vemos um eu lírico, né, falando a respeito da amante, a pessoa que ele ama, né, e trata ela por vós, né, como eu disse já no vídeo anterior, uma forma de respeito. E é interessante que ele chama a amada de senhor, do latim seniorem, já que essa palavra senhor, na Idade Média, era comum de dois gêneros, igual dentista, presidente, etc. Então ainda não existia um marcador de gênero nessa palavra. Senhor era tanto feminino quanto masculino, então é a senhor. Isso é uma forma muito comum, se encontra em todas as cantigas, né? Esse amor feudal, né? Quem ama é praticamente um vassalo. Depois ali nós temos queria, não queria. Queria é o condicional, né? Quereria, né? Então, ou seja, ele gostaria de saber aqui. E ele diz, minha senhor. Esse mia, esse ma ainda não tinha causado uma nasalizaçãozinha nesse i, transformando em minha ou minha, como é hoje em dia. Depois nós temos ali de novo a forma desejades, que depois, como disse no vídeo anterior, esse d some, vira desejais, e depois desejais. Ali nós temos o verbo ver, que significa ver. Então havia muitos hiatos no galego-português por causa da queda de consoantes sonoras intervocálicas do latim. Então nesse caso, vedere vira veder, e esse d cai vira ver. E o dito hiato, né, se resolve nesse caso com a crase, né, virando e. Crase é o nome da fusão de duas vogais assim. Então, ver. Non, né, o final on é um dos finais que dá ão, como já falei. Moiro é a primeira pessoa do verbo morrer. Então, moiro é morro. I é um pronome anafórico. Eu já falei melhor deles aqui nesse vídeo, né? Esse i é igual o do francês. Então ele quer dizer aqui em relação a isso que foi dito anteriormente. Então, que farei eu i? Que farei eu em relação a isso, né? Que falei eu disso? Gran, que hoje em dia é grão, né? Esse an também é um dos finais que dá ão. Esse k era muito comum na Idade Média, ele significa o mesmo que ou porque, né? Ele vem de quia, né? Ele caiu em desuso com o tempo. Depois nós temos prazeria, né? O verbo prazer, de placere, mesma origem do piacere do italiano e do plaire do francês. Basicamente gostar, agradar, né? Então faz uma construção do tipo eu gosto, me praz, né? Ou na época me prats. Então eu gosto de cantar, me praz cantar. E logo depois nós temos o en, que é um anafórico também.
igual ao anafórico do francês en, que eu também falei naquele vídeo que eu recomendei antes, e do italiano ne. Ele significa disso, né? Então, porque sei que vos prazeria en é o mesmo que pois eu sei que isto vos agradaria. Então esse en também se refere ao que foi dito antes. Também é igual ao francês, igual ao italiano. Aqui depois nós temos o porém. Mas nessa época, esse porém era literalmente porém. Por isso. Foi só alguns séculos depois que porém, em certas conclusões, e como muitas outras conclusivas, né, como todavia do último episódio, ganhou esse valor adversativo. Então ele se tornou, com o tempo, uma contrastiva. Mas nessa época, porém, significava por isso. Então, venha a vós por isso. Na própria palavra desejar, esse je, ou talvez na época desejar, vem de um d que palatalizou e virou j, e depois ja. Tem um vídeo sobre esse processo. Exatamente como nas variedades brasileiras de português, a palavra dia virou dia. E é só ver em italiano como essa palavra, desiderio. No italiano se preserva o d, mas em português virou j, então já. Então nós temos me a quedar, né? Esse me a quedar. Ou seja, quer dar a morte a mim, né? A contração de... Ainda não tinha a contração de me mais a, né? Que geraria ma. Que também é presente em alguns textos medievais, mas é mais como uma forma mia, que até às vezes era escrita com H, né? Mia. Depois, nós temos aqui a forma perguntar, e que nós temos o exemplo de metátese, né? Que é a inversão de dois sons. E perguntar é como no espanhol, mas daí inverteu e ficou perguntar. O que é engraçado, porque foram duas invenções, já que o verbo em latim seria percontare. Depois nós temos dan, que gera dão, peor, que vira pior. Nós temos a forma convosco, que é uma forma muito interessante e que eu já falei em mais detalhes nesse outro vídeo aqui, né? Mas se antigamente nós temos construção em latim voscum, ou seja, com vós, que virou só vosco em português e depois adicionou mais um com, ficando entre aspas, redundante, gerando a forma convosco. Mas tem mais detalhes no vídeo que eu citei. A forma em latim venio tem esse n palatalizado por causa desse i, gerando um nha. Da mesma forma que seniorem virou senhor. Então vira esse nha, venho, que é venho. Então n, com som mais alto, vira nha. Essa escrita com nh, nha, foi uma cópia, entre aspas, influência da escrita provençal. E esta foi uma cantiga de João Nunes Camanès. E, se você gostou de ler essa cantiga e quer que essa série continue, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais e se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo e já vir direto. Considere se tornar membro do canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, o que você está achando dessa série. E como sempre, salve!